Amados irmãos, que alegria estarmos juntos novamente. Hoje eu tenho uma boa notícia para você. Calma, essa boa notícia está em Romanos 1, versículo 16 e 17. Evangelho significa boa notícia, boas novas. E essa boa notícia é a melhor notícia que nós poderíamos ter nesse dia. O texto nos diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Esse texto ele traz a melhor notícia que nós poderíamos esperar. Porque ele fala sobre o Evangelho. O Evangelho é a boa notícia de que Deus ele nos salva através da obra perfeita do Senhor Jesus Cristo. Essa obra de Cristo realizada na cruz por nós, não por nossas obras, não por nossa própria força, pela nossa própria capacidade. Por isso o texto diz assim: não me envergonho do Evangelho. Paulo diz para os romanos que não se envergonhava do Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho tem o poder de transformar vidas, de salvar vidas, de salvar pecadores, de justificar pecadores condenados e lhes dar uma salvação eterna, uma salvação que nunca mais a pessoa vai perecer. E isso é muito interessante porque todos nós estamos aflitos nesse momento, todos nós estamos procurando uma salvação, as pessoas estão procurando de alguma forma se salvar dessa situação difícil, mas a Bíblia traz uma notícia muito melhor para cada um de nós, de que todos aqueles que crerem em Jesus Cristo serão salvos, serão justificados dos seus pecados, receberão pela graça, mediante a fé, a vida eterna. Muito pior do que esse vírus é o pecado que afetou cada um de nós, todos os seres humanos, indistintamente. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. 100% daqueles que foram afetados pelo pecado morrerão, ou seja, todos nós. Mas aquele que crê em Cristo, a boa notícia é de que ele não morre, ele tem a vida eterna. Aquele que crê em mim, disse Jesus, ainda que morra, viverá. O Evangelho é o poder de Deus para a justiça, a justificação de todo aquele que crê. A justiça de Deus se revela no Evangelho. Olha que interessante, a justiça de Deus não é aquilo que nós fazemos para receber alguma coisa de Deus. Muitas pessoas estão tentando agradar a Deus com suas próprias forças, com seus próprios méritos. E a Bíblia diz: a justiça que provém de Deus, ela é revelada no Evangelho, mediante a fé. Todo aquele que crê em Jesus Cristo, deposita a sua fé nele, recebe pela graça a salvação eterna de Deus. Por isso que o texto diz: o justo, aquele que confia em Cristo, ele é justificado, ele recebe a justiça que vem de Deus, ele se torna justo, e o justo viverá pela fé. Romanos 8:1 diz: portanto, agora já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Interessante isso, não há mais condenação porque nós estamos em Cristo, nós depositamos a nossa fé em Cristo. Pense, por exemplo, no caso de Abraão. A Bíblia diz que Abraão creu em Deus, confiou em Deus e foi creditado justiça na conta de Abraão. A Bíblia diz que em Jesus Cristo nós temos a vida eterna. A Bíblia diz que agora que nós estamos em Cristo, por exemplo, lá em Gálatas capítulo 3, versículos 6 a 14, nos diz assim: olha o caso de Abraão, que creu em Deus, confiou em Deus e lhe foi creditado, atribuído a ele, Abraão, justiça. Saibam, portanto, que os que têm fé como são os verdadeiros filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou o Evangelho a Abraão, as boas novas, dizendo: em você, Abraão, serão abençoadas todas as famílias da terra. De modo que aquele que tem fé, ele é abençoado com o crente Abraão. Abraão foi o primeiro a ser justificado pela fé, pois todos os que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as obras escritas nesse livro. As pessoas que querem ser justificadas pela lei, pelas obras,
eles são obrigados a guardar toda a lei. E a Bíblia diz, é evidente que pela lei ninguém será justificado. É impossível, porque pela lei nós somos plenamente condenados. Por isso precisamos depositar a nossa fé em Cristo, aquele que viveu plenamente e agradou a Deus em tudo que ele fez, que morreu na cruz por nós, perdoar os nossos pecados e nos justificar. Por isso a Bíblia continua aqui em Gálatas 3, versículo 13, que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito aquele que for pendurado no madeiro. Tudo isso aconteceu, diz a Bíblia, para que a bênção de Abraão, que é a justificação pela fé, chegasse até nós, os que cremos, como Abraão creu no Messias que viria, em Jesus Cristo. Portanto, esta é a boa notícia. Se você crê em Cristo, você está salvo, não há nenhuma condenação para você, você está justificado pela fé em Cristo Jesus. Portanto, meu irmão, minha irmã, se alegre, nós estamos em Cristo, nós fomos justificados, nós fomos abençoados pelas inúmeras bênçãos, incontáveis bênçãos que Deus já nos deu mediante a fé em Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida. Amém.